oportunidade de ouro para o Vasco da Gama nessa janela de transferências é agora. O volante Douglas Luiz deve deixar o Nottingham Forest da Inglaterra e voltar à Juventus, e o clube italiano pretende emprestar o jogador, e o Vasco pode ser esse clube. Você, torcedor vascaíno, aprova o Douglas Luiz voltando a jogar no Vasco em 2026? Comenta aí. E segundo informações de jornalistas lá do Paraguai, o Cerro Porteño está muito próximo de acertar a contratação do centroavante vascaíno Pablo Verratti. Você, torcedor vascaíno, aprova essa saída do Verratti ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E a venda do potencial construtivo de São Januário para a reforma do nosso caldeirão segue travada. As negociações estão acontecendo e a diretoria vascaína acha muito difícil as obras se iniciarem no início de 2026. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 30.700 inscritos. Então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vascão para 2026. E a gente sabe que o Vasco vive um momento financeiro que não é dos melhores e não consegue gastar milhões de reais em contratações e tudo mais. Mas vamos lá, segundo informações do Ekrem Konur, um jornalista gringo que cobre o futebol europeu e tudo mais, ele trouxe informação que é o seguinte, pessoal: a Juventus da Itália está prestes a repatriar o volante Douglas Luiz. Por que repatriar, João? Porque o Douglas, ele é jogador definitivo da Juventus, mas ele foi emprestado ao Nottingham Forest da Inglaterra, ele tá lá por empréstimo, e aí se ele jogasse bem, se destacasse o Nottingham Forest, o clube inglês tem uma opção de compra ali caso queira. Mas o Douglas hoje ele é banco de reservas do Nottingham Forest e o clube inglês provavelmente não vai comprar o jogador. E aí, seguinte, a Juventus está prestes a repatriar Douglas Luiz, que está emprestado ao Nottingham Forest. O meio-campista brasileiro tem enfrentado dificuldades com lesões e tempo de jogo regular. Então quer dizer, ele não vem jogando lá no Nottingham Forest, então provavelmente o clube inglês não vai comprar o jogador e ele está sofrendo também com algumas lesões. É improvável, inclusive, que a cláusula de compra, né, da Premier League seja acionada. Então o Nottingham Forest não vai precisar comprar o jogador. A Juventus da Itália, pessoal, ela pretende arrecadar cerca de 25 milhões de libras com a sua transferência, que obviamente dá muito dinheiro, o Vasco não tem condições de pagar esse valor. Mas é o seguinte, o Vasco pode entrar nessa negociação para tentar o empréstimo do jogador, para ele vir jogar no futebol brasileiro, com a ajuda inclusive do Douglas Luiz. O Douglas pode ajudar isso nessa negociação e convencer o clube italiano, né, a emprestar ele ao Vasco da Gama. Talvez o clube italiano pagando uma parte do salário, o Vasco pagando o restante. É possível, basta o Vasco tentar, não ficar sentado no sofá esperando. Tem que agir. O Vasco precisa contratar. A gente tem vamos dizer, um esqueleto no time, mas a gente precisa de reforços. A gente precisa de elenco para disputar 3 competições: Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Para isso, o Vasco precisa reforçar o seu elenco. E o Douglas é uma baita opção e hoje seria titular absoluto no Vasco da Gama, na minha opinião. Então, cara, é uma oportunidade pro Vasco, é uma oportunidade de ouro, aproveitar que ele tá voltando pra Juventus para tentar o empréstimo do jogador ao Vasco. Ele pode convencer o clube italiano de que ele vai jogar no Vasco da Gama, ele tem chance de disputar a Copa do Mundo no meio do ano. Se ele for pra Copa do Mundo, outros clubes vão estar monitorando ele. Ele pode ser vendido para algum clube lá no futebol europeu. Enfim, a Juventus pode lucrar, o Vasco pode usufruir do Douglas, né? Querendo ou não, dele jogando bola, ajudando a gente. Então, cara, é isso. Seria bom para todos os lados. É melhor do que ele ficar encostado lá no Nottingham Forest e encostado na Juventus. É melhor ele vir jogar aqui no Vasco, onde ele seria titular, abraçado pelo torcedor vascaíno, e a realizar um dos sonhos dele, que é jogar com o Felipe Coutinho. Pra mim seria uma boa. E pra quem pergunta do Douglas, o Douglas hoje ele tem 27 anos de idade, um jogador jovem ainda, né, vamos dizer. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é vascaíno, tem 1,77 de altura. O empresário dele é o Bertolucci, que tem muita influência dentro do Vasco da Gama, tem muitos contatos, tem muitos jogadores do Bertolucci que estão no Vasco da Gama hoje. Por exemplo, inclusive,
né? O treinador Fernando Diniz é do Bertolucci, então é importante, isso já ajuda na negociação. É um jogador, pessoal, que ele tem contrato com o Nottingham Forest até o meio de 2026. Até junho ali de 2026. Então, querendo ou não, é um jogador que pode vir pro Vasco da Gama, né, por um empréstimo. O Vasco não tem condições de pagar 25 milhões de euros, 25 milhões de libras no jogador. É impossível, vamos dizer. Impossível hoje. No cenário atual do Vasco, é impossível o Vasco pagar esse valor. Mas é um jogador que pode vir ao Vasco por empréstimo. Por quê? Ele vai jogar no Vasco, vai jogar ao lado do seu ídolo, que é o Coutinho, pode disputar uma Copa do Mundo, né, ir para a seleção brasileira, caso ele se destaque aqui no Brasil, no futebol brasileiro, porque aqui é mais fácil, querendo ou não, para ele ir lá disputar a Copa do Mundo e tudo mais. Enfim, é uma oportunidade? Sim. Ah, João, você tá falando que o Vasco tá negociando com o Douglas? Não, o Vasco não tá negociando com o Douglas, creio eu, né? Não fez sondagem, não tem interesse. Claro, tem interesse, mas é muito difícil. Mas tô falando que é uma oportunidade que tem, tanto vocês viram aí no título. Oportunidade de ouro pro Vasco. Fato é esse, né? Aproveitar agora que ele tá voltando à Juventus. E tentar esse empréstimo, talvez. É um jogador que tem 13 jogos na temporada, pra vocês terem noção, 0 gols e 1 assistência. Então tá jogando muito pouco lá no Nottingham Forest. Você vê aqui, ó, teve lesão muscular na coxa, 45 minutos, 6, 73, 5 minutos. É um jogador que vem jogando muito pouco lá no clube inglês. Então é uma oportunidade pro Vasco da Gama, né, pra essa temporada de 2026, caso o Vasco queira reforçar seu elenco. E aí, pra quem tem o interesse também em saber as notas do jogador, né, durante esse ano de 2026, 25 na verdade, né, anterior, vamos dizer, ele teve umas notas aqui que não são muito boas. Claro, é uma liga muito mais difícil que o futebol brasileiro, a Premier League é a liga mais difícil do mundo, né, é um jogador que tem nota 6.9, machucou aqui, 6.7, 6.8, 7.3, a média dele não são maravilhosas. Mas a gente tem que levar em conta também que ele não vem jogando quase no Nottingham Forest, né, ele quase não vem atuando. E outra, se ele tem uma média de 6.8 na liga mais difícil do mundo, que é a Premier League, no futebol brasileiro a gente tem certeza absoluta que ele desempenha. Eu tenho certeza absoluta que ele desempenha aqui no futebol brasileiro, Douglas Luiz. E a gente sabe da capacidade que ele tem para poder jogar bola. Então, cara, eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí sobre Douglas Luiz? Tem chance de vir pro Vasco? Acredita ou não, né? Claro, é uma negociação muito difícil, mas basta o Vasco tentar. Uma oportunidade de ouro pro Vasco, como vocês viram aí. João, você tá falando que o Vasco tá negociando? Nada disso. Não falei em nenhum momento que o Vasco tá negociando, tem interesse, ou sondou, nada disso. Logicamente, o Vasco vai ter sempre interesse, porque é um jogador que é cria do Vasco, quer jogar no Vasco da Gama novamente, tudo mais. O Vasco vai sempre ficar de olho, mas quando é possível, né? Quando não é possível, não tem muito o que fazer. Bom, mudando de assunto agora, pessoal, falando sobre Pablo Verratti, tá? Segundo informações de um jornalista, né, gringo, o Baran também trouxe a informação, né, que é o seguinte: o Pablo Verratti se aproximando do Cerro Porteño. O atacante, inclusive, já anunciou que deixará o imóvel, né, a casa dele, aonde ele reside no Rio de Janeiro, e assinará um contrato de 3 anos com o Ciclone. A oferta é forte e Vasco da Gama não se oponaria à sua saída. E aí tá aqui mais informações da ESPN Brasil. O Pablo Verratti está a caminho do Cerro Porteño. Após 140 partidas, 60 gols feitos e 4 assistências, o Pirata jogará os próximos anos no futebol paraguaio. Desejamos sucesso ao artilheiro na sequência da sua trajetória, disse ali a ESPN Brasil, né, em relação a Pablo Verratti. E aí tem mais informação também. O Atenção Vascaínos trouxe uma atualização no dia de hoje. Até agora não houve nenhum contato de Verratti e seu staff com a diretoria do Vasco sobre uma possível saída. A diretoria e a comissão técnica conta com um atacante para essa temporada. Se o jogador quiser sair, beleza, terá que comunicar a direção do Vasco, mas até agora não aconteceu contato nenhum com a diretoria do Vasco em relação a isso. Então vamos lá, nem o empresário do Verratti, nem o Verratti querem comunicaram a diretoria do Vasco para sair, né? Mas fato é, o Cerro Porteño tá buscando a contratação do jogador, tá próximo, querendo ou não, né? Segundo informações de jornais gringos, até mesmo brasileiro, ESPN Brasil trazendo informação também. Então, cara, todo mundo falando que o Verratti tá muito próximo de deixar o Vasco da Gama. E é muito provável, né? Muito provável mesmo. Enfim, quero saber a sua opinião aí, a favor ou contra essa saída de Pablo Verratti. Bom,
Falando sobre outro assunto aqui agora, pessoal, e falando sobre potencial construtivo e a reforma de São Januário, tá? É o seguinte, a venda do potencial construtivo de São Januário, ela segue travada. A Sode Capital, que tinha prioridade de compra até o dia 12 de 12 de 2024, sinalizou que vai pagar, sinalizou pagar um valor acima de 500 milhões de euros para utilizar o potencial em um terreno na Barra da Tijuca. As negociações para a aquisição definitiva do local, porém, ainda não foram concluídas, algo que é encarado de forma natural, normal acontecer, tanto pelo Vasco quanto pelas demais partes envolvidas. Então é algo normal acontecer isso. Por conta da complexidade de negociação no ramo imobiliário, a dificuldade que é, querendo ou não, girem muito dinheiro, é uma reforma de um estádio, que é histórico aqui no futebol brasileiro, que é histórico no Rio de Janeiro, é um ponto turístico e tudo mais. A diretoria do Vasco, ela já considerava improvável, muito difícil, ao início das obras no primeiro semestre de 2026, já era muito difícil. E aguarda, inclusive, os próximos passos da Sode Capital, tá? Então é isso. O potencial construtivo para a reforma de São Januário, ela tá demorando, a gente sabe muito bem disso, Tá enrolando, mas é normal, gente. É algo que mexe com muito dinheiro. Claro, no Vasco é tudo mais difícil, O que é fácil vira difícil, o que é difícil vira quase impossível, A gente sabe como funciona dentro do Vasco da Gama. Então é isso, a situação do potencial construtivo de São Januário é essa nesse exato momento, beleza? Bom, mudando de assunto aqui, falando sobre contratação, O Vasco oficializou, anunciou oficialmente a contratação do atacante colombiano, meio atacante, Johan Rojas, que estava jogando no Monterrey, foi emprestado do Monterrey ao Necaxa do futebol mexicano também, e aí agora vem ao Vasco da Gama por um empréstimo. O jogador, inclusive, realizou exames médicos, foi aprovado, e assinou o contrato com o Gigante da Colina, por um empréstimo até o fim de 2026, com uma opção de compra. O mesmo modelo que o Vasco fez com o Carlos Cuesta, Robert Renan, propriamente o Andrés Gomes e tudo mais, que é o que? O Vasco pegou o jogador por empréstimo, vai ver se ele vai se destacar, se ele vai jogar bem aqui no Vasco. Caso ele jogue, o Vasco no final do ano compra o jogador porque tem essa opção de compra, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba o nosso conteúdo, essa moral de todos vocês. Perdão por hoje não ter o vídeo 6 horas da manhã, é porque não tinha informação, e eu já falei pra vocês que eu não vou ficar aqui mentindo, trazendo informação mentirosa, fake news, nada do tipo, não tinha informação pra trazer pra vocês. Então, por isso, ontem teve um vídeo, hoje também vai ter um vídeo. Amanhã, se tiver a informação hoje à noite, daqui a pouco eu trago pra vocês às 6 horas da manhã no dia de amanhã e outro vídeo de tarde. Mas por enquanto, pessoal, agora não tem informação nenhuma pra gente poder trazer, somente essas atualizações que a gente tem do Vasco nesse exato momento. Surgindo mais novidades, eu trago aqui pra vocês com toda certeza. Lembrando que aqui tem nosso Mercado Shopping, onde tem vários itens do Vasco da Gama, bola de futebol, chuteira, camisa, casaco, corta-vento, tem um monte de coisa caso você queira. Clica aqui que você vai conseguir comprar algum item do Vasco, caso você queira aí. Tamo junto, abraço, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!